Dormir pouco e sentir que não é suficiente. Passar o resto do dia cansado e sonolento. Isso pode ser consequência de distúrbios. Sonambulismo, insônia, apneia são alguns deles. Distúrbios do sono. Esse é o assunto que vamos discutir hoje no nosso programa. Está no ar, Antenados. O Antenados está no ar e o tema de hoje é distúrbios do sono. Para conversar com a gente, temos a professora Eleida Camargo, que é professora de desenho industrial aqui da Universidade de São Judas, e os alunos Rafael Tinel, Mariana Salvati, Jackson Alves, Eliana Natividade, Diego Soares e Thaís Timóteo. Bom, eu quero começar com vocês perguntando se vocês costumam dormir bem à noite. Quando eu era criança, eu dormia assim umas 3 horas por noite. Aí eu fiz um tratamento, eu comecei a dormir umas 8 horas. Só que eu, na adolescência até pra cá, eu também agora voltei a dormir 3, 4 horas por noite, assim. Mas você dorme 3, 4 horas por noite porque você não tem tempo para dormir ou porque você não consegue dormir? No começo da faculdade, eu não tinha tempo. Aí, depois de dividir melhor os grupos, acabou que eu não consigo dormir mais. Dá 1, 2, 3 horas da manhã, eu tô virando de um lado pro outro na cama ainda. E vocês? Alguém costuma dormir bem? Tem algum problema? Durmo super bem. É? Quanto mais eu durmo, mais eu sinto sono. E você, Eliana? Essa correria do dia a dia, né? Eu chego em casa tarde, aí puxo para dormir. Às vezes 2, 3 horas da manhã ainda tô acordada. Maluco. Bom, professora, eu te apresentei como professora de desenho industrial. Conta pra gente como que surgiu isso, como você chegou até esses estudos que você fez sobre o sono. Então, na verdade, é uma história meio confusa. Eu costumo dizer que é um roteiro do Matrix, assim, mas eu quero um pouco. Mas é o seguinte, tem um fio condutor nesse trabalho que é o material paradidático. Eu sou formada em desenho industrial, fiz o mestrado na FAUSP com materiais paradidáticos aplicados à área cultural e no doutorado eu estou fazendo esse material educativo paradidático aplicado à área de saúde, para o ambulatório de sono, de neurossono lá da Unifesp do Hospital São Paulo. Então, por isso que existe esse fio condutor entre o trabalho e eu senti falta no mestrado justamente de validar o material que era desenvolvido, né? E o pessoal da área de saúde, ele já tem expertise nisso e eu senti que teve um retorno assim muito interessante. E aí você fez esse estudo sobre... E aí eu acabei fazendo justamente para poder desenvolver um material educativo para a área de saúde, eu acabei fazendo a especialização em distúrbios do sono, que faz parte do departamento de neurologia, né? Porque sono é um estado alterado de consciência, então entra dentro dessa especialidade médica. Certo. E quais são os principais distúrbios do sono? Bom, tem mais de 80 distúrbios classificados, né? Embora tem muito distúrbio do sono, alguns mais conhecidos, uns menos prevalentes. Você me perguntou os mais prevalentes, eu acho que seria interessante contextualizar aqui em São Paulo, que é uma grande metrópole e que por isso caracteriza alguns tipos de distúrbio, por exemplo, respiratórios, né? Ronco e apneia, insônia por causa da tensão, né? Do estresse, da agitação, né? Então esses seriam os mais prevalentes numa cidade como a nossa. E quais são os mais comuns entre os jovens? Olha, entre os jovens na faixa etária de vocês, porque a gente tem assim, algumas distribuições. Crianças, como já tinha falado aqui antes da gente entrar no ar, o sonambulismo, bruxismo, terror noturno são coisas prevalentes. Quando você passa por uma faixa etária já universitária, insônia costuma ser muito recorrente, bruxismo também, em função da tensão. O bruxismo é o ranger noturno, né, dos dentes, então é aquele movimento que a pessoa faz durante a noite inconscientemente, obviamente, e que ela percebe porque gera uma dor muito forte nessa região aqui temporal.
Tá, e o terror do sono que você também O comentou? terror noturno é um pouquinho diferente de pesadelo. Pesadelo também é um distúrbio, né, que a gente considera muito prevalente em crianças. O terror noturno é aquele pesadelo que, na verdade, quando você acorda a criança, enfim, quando ela acorda espontaneamente, gritando aos berros, ela não sabe por que é que ela estava sonhando aquilo. Então, parece realmente uma cena de um filme de terror, por isso tem esse nome, né? Ela grita muito, fica incontrolável e você não sabe por que ela está tendo aquela manifestação do sono. Um pesadelo ruim já é diferente. Você acorda muitas vezes assustado, mas você sabe o conteúdo do pesadelo. Bom, algum de vocês já apresentou alguns tipos de distúrbio, insônia? Minha mãe diz, né, que hoje não mais, mas o ano passado, há 2 anos atrás, eu trabalhava de madrugada, estudava e trabalhava durante o dia, tinha 2 empregos. E o sono ficava acumulado. Quando eu resolvia dormir mesmo, eu dormia e minha mãe falava que eu andava pela casa e abria as portas. Uma vez ela me pegou, eu abrindo a porta de casa e me colocou pra cama. E eu, sério, eu não sei disso. E falo muito à noite. Já aconteceu também comigo. Quando eu era mais novo, eu tinha problemas de insônia. Insônia não, é sonambulismo. Acordava, me levantava toda noite, inclusive a minha mãe também já... Eu já fui um caso mais grave, já saí. Inclusive fiquei gripado, tenho até medo de dar pneumonia, essas coisas. E toda noite minha mãe escondia todas as facas e todas as chaves de casa. Isso era uma coisa muito ruim. E uma coisa que eu achava interessante é porque quem fala que tem sonambulismo não lembra do que fez. Muitas das vezes, quando minha mãe falava que eu me levantei em tal horário, eu lembrava do que eu estava sonhando, né? Então eu já tinha uma noção de que por que eu me levantei, porque eu fiz tal coisa. Então eu achava estranho isso. Vocês, meninas, já tiveram algo parecido? Já Não? também, de acordar assim no meio da Andando, casa e... falam, tipo, dormindo. abre o olho, a pessoa acha que você tá acordado. Você não tá. Eu tinha mania de levantar de madrugada, abrir a porta e ligar a televisão. Minha irmã, que dormia comigo quando eu era pequena, né? Ela trancava a porta do quarto, com medo de eu descer e sofrer um acidente, né? Aconteceu alguma coisa. Eu realmente não lembrava depois. Bom, daqui, professora, parece que ninguém apresenta um sono tranquilo. Como que é isso? Assim, as manifestações que vocês descreveram, né, na verdade, tem 2 diferenças aí. Um que você mesmo colocou, que é o sonambulismo, que é você efetivamente caminhar, andar à noite, movimentar-se, sair de casa e tal, e falar apenas. Muitas pessoas não saem da cama, elas apenas falam, né? Às vezes elas travam um diálogo mesmo com quem está no quarto, mas elas não se lembram de nada. Que aí seria sonilóquio, que é um pouco diferente, né? O que acontece? Para a gente dormir, quando a gente está com tudo ok, com sono tranquilo, a gente tem um desligamento dos movimentos, né, da parte toda muscular, né, justamente para que a gente possa relaxar. Quando a pessoa apresenta um episódio de sonambulismo, essa parte motora, ela é como se ela não tivesse sido desligada. Então a pessoa continua muitas vezes encenando, né, até um sonho, ou ela não se lembra de nada mesmo e ela continua com a capacidade de se locomover preservada. E fez muito bem a mãe que escondeu chaves. A pessoa realmente não tem noção. Ela não tem noção. Assim, eu não tenho nada para descrever cientificamente que a pessoa cometa algum assassinato, faça alguma coisa do gênero. Mas sair de casa é muito frequente. E essas manifestações que a gente chama de parassonias, ou seja, a pessoa continua dormindo e tem a manifestação, porque algumas são interrompidas. Insônia, por exemplo, você não está dormindo, né? Quando ela tem a manifestação e continua dormindo, então seria uma parassonia. Essas parassonias são muito frequentes na infância e elas tendem a diminuir à medida que a pessoa vai crescendo. Então, essas manifestações já numa idade adulta ou um adolescente e tal, elas indicam um estado de ansiedade, né? Alguma coisa nesse sentido que talvez possa ser tratada até lá no ambulatório do neurossono. A gente trata com terapia, com alguns trabalhos em grupo, comportamental cognitiva, né? Porque está sempre ligada, ou na maioria das vezes, a componentes de ansiedade. Bom, e a rotina de vocês costuma ser muito agitada? Como que é? Eu trabalho, estudo, eu pego muito freelance, então às vezes eu viro 2, 3 dias trabalhando. Sem dormir? Sem dormir. Acho que eu também tô no mesmo caminho que o Rafael. O normal de um ser humano normal é 24, né? Então eu sou anormal, eu tenho uns 70, 80 horas por dia.
Então, e assim, o sono acumula e quando eu chego em casa, que eu falo, não, vou dormir, eu não consigo dormir. Por que que eu fico nessa... Assim, na verdade, o que que acontece? Acho que o metabolismo do corpo humano, não só em relação ao sono, mas em relação a tudo, ele vai seguindo uma regra e o nosso corpo, sabiamente, vai se adaptando, né, a essas condições, né, tanto de alimentação, exercício e tudo mais. Então, o sono, ele tem um componente que é uma glândula que fica localizada no cérebro, que chama-se núcleo supraquiasmático, e que ele na verdade, orientado principalmente pela luz, né, pela luz do sol, teoricamente. Agora, por isso que quando você fica muito tempo exposto à tela do computador ou algum tipo de insolação, de iluminação que represente a luminância do sol, você também, para o seu cérebro, você está no dia, né? Ele subentende que é de dia, então não é hora de você dormir. Então, o fato de você ficar muitas horas acordado, no caso... presente, principalmente diante de muita luminância, faz com que você inverta esse seu ciclo que seria natural, né? Então você acaba mudando, não são mais 24 horas, você acaba estendendo isso e quando você realmente precisa ativar o sono, é o que você descreve, você acaba tendo dificuldade, porque você, com o seu comportamento, você está alterando uma coisa que metabolicamente teria outra indução natural. Pó de guaraná, ginseng, essas... Todas essas substâncias, elas acabam influenciando... Isso também, quer dizer, cada ser humano é um indivíduo, né? E as mesmas substâncias, elas vão ter efeitos diferentes em cada um. Mas para a maioria que tem dificuldade de dormir, não é recomendado que você tome cafeína, né? Isso vale para chá, por exemplo. Chá tem muita cafeína. Às vezes as pessoas tomam um chá preto, né? Antes de dormir, achando que um chazinho é uma coisa que vai ajudar a dormir. E pelo contrário, se é um chá que contém a cafeína, ele não vai ajudar, ele vai atrapalhar. Álcool também é uma coisa que atrapalha, né? Porque às vezes a pessoa dorme rapidamente, mas ela não preserva o que a gente chama de arquitetura do sono, quer dizer, ela não consegue dormir nos estágios normais que ela dormiria, então ela acaba tendo um sono superficial que é insuficiente. E daí, quando você tem esse ciclo, você se sente descansada? Quando você percebe que você dormiu bem, quando você dorme as horas necessárias, né? E você acorda bem disposto, você acorda espontaneamente, você não tem aquela dificuldade enorme. Então, é preciso ver se essa falta de sono é uma privação que você está se impondo pela sua rotina, né? Ou se é uma dificuldade de dormir. Então, quando é uma privação que você se impõe por alguma razão, então não é um distúrbio do sono, é a sua vida que precisa ser mudada, né? A sua rotina que precisa ser mudada. Quando você tem a disponibilidade para dormir e não consegue, aí você precisa de um tratamento, porque você tem um distúrbio do sono, né? Então, você está falando dessas substâncias, guaraná, chocolate, né? Exercício físico também, imediatamente antes de dormir, é outra coisa contraindicada. Atividade física é muito boa, mas tem um horário, né, para fazer isso, para quem tem essa sensibilidade. Então, tudo isso afeta, sim. Bom, e falando em distúrbios do sono, o Antenados fez uma matéria, a gente gravou uma matéria com a Angélica Monteiro, que tem problemas para dormir, e também com a psicóloga Luciane Barreto, que trata de pessoas que têm esses distúrbios do sono. Vamos conferir. Eu tenho muita dificuldade em dormir direito. Acordo várias vezes na noite. É uma dificuldade para eu conseguir ter uma noite direta e assim poder ter aquele sono leve, sem levantar, sem pensar em algo. É muito difícil. O meu sono realmente é bem desregulado. Eu vou estudar, eu vou trabalhar com dor de cabeça, com dor no corpo, preocupada porque, poxa, eu não consegui dormir, eu não consegui ter uma noite boa, eu não consegui relaxar, e assim vai indo. Ela precisa, então, verificar, de preferência, procurar um especialista para identificar qual o problema, porque, às vezes, o problema não necessariamente está na rotina. Às vezes, é um distúrbio de sono que a pessoa nasceu com ele. Entre os jovens, o que é mais frequente é você ter uma alteração no ritmo do sono, né? Pela forma, pelos comportamentos que são habituais desse tipo de população. Há mais de 80 distúrbios de sono classificados, né? Então, são vários tipos, entre eles, os mais comuns, de fato, são a apneia e a insônia. A insônia, ela é
ela é mais comum em mulheres e a apneia já existe uma característica mais próxima do sexo masculino. O sono ele é extremamente importante para tanto do ponto de vista físico, né, de um corpo que precisa repousar para se recuperar para o dia seguinte, quanto mentalmente. Bom, vocês costumam fazer alguma coisa quando vocês vão para a cama, não costumam dormir? Aí vocês procuram fazer alguma coisa, alguma válvula de escape aí? Sim, por mais que eu acorde cedo, eu não consigo dormir cedo. Eu só vou dormir o quê? Depois das 4h da manhã. E eu já tentei não ficar sem fazer nada, desligar tudo, apagar todas as luzes, ficar na cama. E não consigo, isso me irrita mais ainda. Então, ultimamente eu estou assistindo seriados, leio alguma coisa e quando tem trabalho de faculdade é bom que já adianta tudo. Mesmo se você acorda super cedo, Sim. 6 horas da manhã, por exemplo, você consegue dormir às 4? Eu já trabalhei 1 ano acordando 5h40 da manhã e não conseguia dormir antes das 3 horas. Não me dá sono. Eu fico com sono à tarde, mas quando chega a noite não vem nada, então... Aí eu até estava conversando com ela se seria um distúrbio, alguma coisa assim. Né? Eu acho que tem duas coisas, né, aqui. Uma que é, assim, o que fazer para dormir melhor, né? Existem alguns hábitos que são chamados de higiene do sono dentro da especialidade dos distúrbios do sono, que justamente é essa rotina que deve ser estabelecida desde a infância, né? Às vezes a gente vê muitos pais também que não conseguem colocar a criança para dormir e é um pouco de falta de disciplina muitas vezes, né? É claro que não 100% dos casos. E essa rotina que se chama de higiene do sono, ela congrega hábitos simples, como por exemplo, não tomar essas substâncias que seriam estimulantes, né? Não fazer as atividades físicas imediatamente antes de você se preparar para dormir, tomar aquele banho morno, assim como o chá é um mito que muitas vezes não corresponde a um indutor de sono, o leite morno, que muitas avós recomendam, é um indutor de sono, porque ele tem uma substância que ajuda, que auxilia você a dormir melhor, né, a induzir o sono. Então, ter esse hábito relaxante, não se concentrar, não ficar aproveitando o momento de se deitar para ficar pensando no que você tem que fazer no dia seguinte, né, deixar Mas isso... essas alternativas que a Angélica citou, até de procurar fazer coisas que dão prazer para ela antes de dormir, para ver se ela consegue pegar no sono, é válido ou também não? É válido porque, assim, a outra questão a qual eu ia me referi, né, em relação, não só fazendo um paralelo com a higiene do sono, é a questão do seu biorritmo individual, que é outra questão, que às vezes não se enquadra adequadamente na sua rotina, na sua vida social. Então, por exemplo, no caso do nosso colega aqui que acabou de colocar, que ele vai sempre dormir muito tarde, independente dele ter acordado cedo. O que nos diz isso, né? Que você é uma pessoa que tem que é um notívago, que você tem hábitos que são mais para dormir mais tarde e acordar mais tarde, né? E assim como a gente tem as pessoas que são matutinas e que tem que dormir mais cedo, né? E acordar mais cedo. Aquele pessoal que vai em show, fica do lado da caixa de som e dorme. É um reloginho biológico aí que exatamente. Conta então, quando a pessoa percebe essa inadaptabilidade, né, que acontece em cerca de 30% mais ou menos da população, ela sofre, porque aí ela, na verdade, assim, ela quer dormir mais cedo, mas ela não consegue, ela tem uma grande dificuldade, ela tem que acordar mais cedo, ela não consegue, ela quer ficar acordada, né? E gera vários problemas que, na verdade, assim, acabam virando problemas porque ela não consegue adaptar o seu biorritmo à sua rotina, né? Mas na verdade, assim, se ela consegue fazer essa adaptação, isso não é mais um problema, isso se torna uma característica. Então, eu acho que é isso que também, infelizmente, às vezes a nossa sociedade não permite, né? Que a gente... Bom, e agora então o Antenados vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua fazendo o nosso bate-papo aí sobre distúrbios do sono. Não sai daí, a gente já volta. Uma pesquisa da Fundação Nacional do Sono, nos Estados Unidos, aponta que utilizar aparelhos eletrônicos antes de dormir perturba o sono. A pesquisa aponta que 95% dos entrevistados utilizam aparelhos eletrônicos antes de dormir e 66% afirmam que não dormem o suficiente para ficarem descansados.
jovens com menos de 29 anos sentem muito mais sono que os idosos. Eles têm pouco tempo de descanso, dormem menos e, por isso, o rendimento diário acaba sendo menor. O Antenados está de volta com o tema distúrbios do sono. Professora, eu queria saber qual é a diferença entre a apneia do sono e o ronco, que muitas pessoas confundem. É uma pergunta muito oportuna, porque, assim, na verdade, primeiro, ronco não é normal, né? A normalidade está relacionada à frequência, então, como a gente conhece sempre alguém que ronca, a gente acaba achando que é normal, mas não é. Ronco pode ser sintoma de apneia ou de algum outro tipo de distúrbio respiratório importante, né? E precisa ser investigado. E a apneia, então, roncar o que é? É fazer um barulho ao dormir, né? Esse barulho, ele, na verdade, representa a vibração, né, dessa região mole que a gente fala aqui da garganta, né? Então, isso produz o som que é o característico do ronco. A apneia é uma parada respiratória durante o sono. Então, é aquela puxada de ar que muitas vezes, inclusive, as pessoas acabam acordando depois de terem feito uma apneia como se elas estivessem sufocadas, né? Porque, efetivamente, ela não respira naquele momento em que ela está tendo esse episódio de apneia. Isso pode levar a alguma consequência mais grave? Muitas consequências graves, né? É o que a gente chama, assim, dentro de distúrbios de sono, dentro dessa linha respiratória, é o que tem mais comorbidades, que são doenças associadas. Então, imagina o que acontece com o seu corpo. Você fica a noite toda parando de respirar e voltando, parando de respirar. Seu corpo não sabe se você está parando de respirar porque você está com a apneia ou se você está sufocando, né? Dentro de um mergulho, enfim. E então, o seu corpo fica o tempo todo num estado de alerta. É extremamente estressante para o organismo essa situação, né? E principalmente em homens, isso acaba fazendo com que, nessa idade de 40 a 50 anos, onde já aumenta a incidência de acidentes cardiovasculares, isso intensifica. Homens que têm apneia têm uma chance de desenvolver algum tipo de problema vascular, né, cardiovascular, ao acordar, assim, muito significante se eles têm apneia. Isso impacta muito. Bom, professora, e existe tratamento para todos esses distúrbios ou cura? Como que funciona isso? Então, como a gente falou no começo do programa, né, tem mais de 80 distúrbios classificados. Então, alguns têm tratamento, outros cura efetivamente, né? Mas eu acho que o importante é procurar um especialista, porque para todos o que é possível fazer hoje com a medicina do sono é ter uma melhora na qualidade de vida das pessoas. Eu posso citar como exemplo, no caso, o ronco, que é muito prevalente em crianças também, né? Como eu falei aqui em São Paulo, em função da má qualidade do ar e tudo isso. Pode ser consequência de uma obstrução física na garganta, né? Então, é uma adenoide hipertrofiada, uma amígdala hipertrofiada. Então, isso pode ser feito cirurgicamente, com um tratamento, né? E dependendo do caso, da intensidade dessa obstrução. Então, algumas coisas se resolvem com uma certa facilidade, outras demandam um tratamento mais longo, um acompanhamento do paciente. E tem distúrbios que são mais comuns em homens, mais comuns em mulheres? Ou... A gente tem uma divisão assim, de alguns distúrbios por gênero, né? Por exemplo, a apneia e ronco, que a gente acabou de citar aqui, são muito prevalentes em homens. E no caso das mulheres, a gente tem a insônia, que é um distúrbio importante prevalente em mulheres, e síndrome das pernas inquietas, né, que tem um nome curioso e que está ligado à disfunção do metabolismo de ferro no organismo. Então, as mulheres, em função da menstruação, da gestação, elas são mais atingidas por esse distúrbio. Bom, vocês sabem se vocês roncam? Já comentaram sobre isso? Eu sei, muito. Ronca bastante? Muito. Bom, professora, no caso, né, quando você sabe que você ronca porque alguém falou, ouviu, enfim. E as pessoas que moram sozinhas, como que faz para descobrir se tem problema, se tem algum distúrbio? Então, no caso do ronco especificamente, né, que é uma manifestação da qual você não tem consciência, fica difícil, né? Você acaba descobrindo mais pelos sintomas que você apresenta no dia seguinte, né? Que, assim, uma má qualidade de sono, um cansaço, uma irritabilidade e tudo mais. Outros distúrbios, eles já são mais perceptíveis. Esse que eu citei agora da síndrome das pernas inquietas, por exemplo, ele se caracteriza por um incômodo nos membros inferiores, né? Prevalentemente nas pernas, que faz com que a pessoa, no momento em que ela vai dormir, que ela vai relaxar, ela começa a sentir uma necessidade incontrolável de movimentar as pernas, porque eles descrevem como um formigamento, né? Não chega a ser uma dor, mas uma sensação desagradável, que melhora muito quando ela se movimenta. Então, por isso que chama síndrome das pernas inquietas, porque leva a pessoa a se movimentar no momento que ela deveria descansar. E isso acaba acarretando uma insônia e tal. Então, quer dizer, alguns distúrbios são reconhecíveis e outros precisam de alguém para indicar. Mas tem, assim, uma
buscando um especialista, o que ele vai poder fazer? Tem um exame que se chama polissonografia. Então, ele dorme no ambulatório, lá no... Aquele que é gravado. Que é gravado, exatamente. Então, ele tem vários sensores de oxigenação, de movimento de ondas cerebrais, das pernas e tudo mais, inclusive filmando e gravando o som, no qual o paciente pode verificar, né, qual é a qualidade dele, como é que ele se movimenta durante o sono, mesmo sem ter um companheiro que relate. E quais são os cuidados que as pessoas devem ter, assim, para tentar não desenvolver esses distúrbios do sono, se é que é possível? Alguns são evitáveis, outros não, né? Então, assim, alguns têm componentes genéticos, né? A síndrome das pernas inquietas mesmo, né? Agora, muitos estão ligados à qualidade de vida, né? Tanto do ponto de vista emocional, comportamental. Então, por exemplo, insônia está muito ligado ao estresse. A rotina que eles apresentaram. Exatamente. Bruxismo também, né? Sonambulismo também, quer dizer, são componentes que estão ligados à ansiedade. Então, você ter uma qualidade de vida melhor ajuda. Aí é pôr o pé no freio mesmo, exatamente. Né? E seguir aqueles hábitos de higiene do sono que a gente já comentou. Quer dizer, se você tem alguma sensibilidade a uma determinada substância, evite, né? Então, a cafeína, o guaraná, a atividade física imediatamente antes de dormir, a luminosidade. Computador, exatamente, né? Então, assim, tem várias condutas que podem ser adotadas, né, que melhoram. Bom, e aí, vocês vão seguir essas dicas? Vocês pegaram aí fazendo algumas coisas que vocês acham que são prejudiciais? Sim. Eu acho que, por mais que ninguém assuma que todo mundo à noite fica no computador horas e horas. Antes de dormir. Isso atrapalha muito. Então tá, então acho que vale a pena seguir essas dicas aí para tentar ter uma noite melhor de sono, né? Professora, eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de conversar, né? De explicar um pouquinho sobre essa especialidade, que é, assim, muito importante, porque todo mundo dorme todo dia, né? E um pouco desconhecida ainda da população. Tá, joia. Obrigada a todos os alunos que participaram também. Bom, e se você aí de casa tiver alguma dúvida e quiser mandar aqui pra gente, pode mandar no nosso Twitter, @antenados_tv. Ou, se quiser sugerir temas ou participar aqui do nosso programa, mande e-mail ou ligue. A gente fica por aqui e até o próximo programa.